Fala pessoas, boa tarde, quarta-feira, 17 horas. Hoje é dia de dar uma segurada. Eu sou Maria Fernanda Coronel, corretora de seguros, especialista em seguro de carga e apresentadora do podcast Dá uma Segurada. Aqui a gente descomplica o segurês e torna o transporte muito mais seguro. Se você é novo, está chegando agora e ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Se inscreve no canal do podcast, ativa o sininho para você receber notificação, então toda semana tem vídeo novo, ok? Maria, quero sugerir um tema, quero sugerir um convidado, você vai lá no meu Instagram, @mariadoseguro, entra no direct e manda a tua sugestão de convidado ou a tua sugestão de tema, a gente vai dar uma olhada e de repente o teu tema ou o seu convidado vai estar conosco aqui no estúdio. Hoje a gente vai ter um tema muito interessante para conversar, que é educação e propriedade intelectual, formando cidadãos conscientes. Esse é o episódio de número 98 e antes de apresentar para vocês os meus convidados, eu quero falar sobre os nossos patrocinadores e fazer aquele agradecimento especial. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisk, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Líder Pronta Resposta, conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. Buoni, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais, seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Hoje aqui comigo eu tenho um auditor fiscal da Receita Estadual da Cefaz de Santa Catarina, atual presidente do Conselho Estadual de Combate à Pirataria, SECOP. Ele ingressou no Estado através de concurso público em 1984 na Secretaria do Estado da Fazenda de Santa Catarina, iniciando suas atividades na região fiscal de Blumenau. Ele participou também da Comissão de Estudos para a criação do primeiro Conselho Municipal de Combate à Pirataria do Brasil, no município de Blumenau. Em seguida, ele foi convocado para atuar na Casa Civil, onde coordenou o grupo de estudos para a criação do Conselho Estadual de Combate à Pirataria, o SECOP. Aqui na minha frente, seja muito bem-vindo o meu convidado, o senhor Jair Antônio Schmidt. Seja muito bem-vindo, seu Jair. Obrigada. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Maria Fernanda. É uma honra, é um prazer enorme estar aqui, podendo falar um pouquinho desse tema tão rico, tão importante, né? Principalmente direcionado para a sua clientela, que é um público que precisa conhecer um pouco mais desse tema da propriedade industrial, da propriedade intelectual, quais são as complicações de transportar mercadorias que talvez possam não ser legalizadas. A gente chama de pirataria, mas tem contrabando, descaminho, falsificação, uma série de produtos de origem duvidosa que geralmente não tem nota fiscal e quando tem a nota fiscal fraudulenta. E aí entra justamente na área seguradora. Será que o seguro vai pagar um sinistro quando o transporte dessa mercadoria não é legalizada? Enfim, vamos entrar nesse assunto no bate-papo, vamos aprofundar aí no tempo em que você permitir pra gente. Perfeito. Na minha diagonal, eu tenho um advogado, ele é agente da propriedade industrial habilitado no INPI. Ele também é ex-membro da diretoria da ABAPSul, Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial do Sul do país, graduado e especialista em Direito Societário e Empresarial pela CESUSC Santa Catarina, pós-graduado e especialista em Propriedade Intelectual e Ética pela Cândido Mendes do Rio de Janeiro, perito em varas cíveis, criminais e federais em propriedade intelectual, membro correspondente das comissões de propriedade intelectual da OAB de São Paulo, subseção Jabaquara, Saúde e Guarujá, ambas de São Paulo. Ele também é membro correspondente da Comissão de Direito da Moda da OAB do Rio de Janeiro, representante titular da OAB de Santa Catarina no Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, presidente da Comissão de Direito da Inovação,
Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria, na OAB de Santa Catarina. Vice-presidente da Comissão Especial de Propriedade Intelectual do Conselho Federal, na OAB Nacional. Então, aqui conosco nós temos hoje também o Dr. Hugo Leitão. Dr. Hugo, seja muito bem-vindo. Obrigada por voltar aqui, tá? Oi, Maria Fernanda. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite de novo, né? É sempre um prazer estar falando sobre esse tema, que é tão rico, tão importante. E hoje voltado muito para o caminhoneiro, né? Para o transporte, né? Para a carga que está sendo transportada. É importante que todos tenham a plena consciência daquilo que está transportando. E começando o nosso bate-papo de hoje, vamos falar um pouco da proteção para eles entenderem do que se trata, né? Para depois chegar nesse segundo passo que é correspondente a se o produto é falsificado ou não, como proceder, né? De que forma que deveria ser tratado antes do caminhoneiro sentar na boleia do caminhão dele, é assim que a gente chama? Exato. E partir com o caminhão, né? Saber o que realmente ele está transportando ali, isso é muito importante. Até para a proteção dele também, né? Num primeiro momento, para ele se proteger, né? O que ele está transportando exatamente. Olha só, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria, assim, que a gente fizesse uma contextualização, né? Para vocês explicarem um pouquinho qual é o conceito de propriedade intelectual e como que, de fato, isso impacta a sociedade em termos de inovação, de cultura, de desenvolvimento econômico. Eu vou deixar essa parte primeiro aí para o Dr. Hugo, que ele vai falar da propriedade intelectual como um todo, a diferença entre direito autoral e propriedade industrial, enfim. E eu depois, então, eu assumo e vou falar sobre a função do SECOP, que é justamente essa de trabalhar da proteção ao produto que é protegido pela propriedade intelectual, o que o Estado faz para dar essa garantia, para dar essa proteção. Então, doutor Hugo, por favor. Bom, a propriedade intelectual a gente imagina como sendo um grande guarda-chuva, tá? Onde ali embaixo existem algumas proteções, né? Que são as propriedades, né? Essas propriedades elas podem ser tanto relacionadas a um direito autoral, aí a gente pensa aí numa ideia de personagens da Disney, por exemplo, né, para as meninas, né, uma camiseta com personagem da Disney. Para os meninos, tem vários exemplos, tá? Mas vamos encurtar. Para os meninos aí, de repente, personagens da Marvel, etc, né? Tá. Bonecos, brinquedos, né, relacionados a isso, que são objetos que são transportados em caminhões muitas vezes, né? E se faz necessário isso, né, para transportar esses objetos para lojas, enfim. Então, dentro desse guarda-chuva, além dessa proteção que é de propriedade intelectual, tem a propriedade industrial, tá? Corresponde àquilo que se protege dentro do NPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que nós temos aqui no nosso país, né? Regido pela Lei 9.279 de 1996, aonde você protege a marca, né? A roupa que nós estamos usando aqui hoje, por mais que possa não ser uma marca famosa, é uma marca, né? É um empresário que pensou naquele nome e... Que investiu também, investiu. Né? Então, para investir, antes de investir, ele precisa pensar na proteção da marca. Então, a marca está ali, né? Naquele objeto. As invenções também se protegem através do INPI, né? Que é a propriedade industrial, né? Que são as patentes, os modelos de utilidade, né? Desenhos industriais, por exemplo, o formato de uma mesa, uma cadeira, objetos que a gente sabe que são transportados o tempo inteiro, né? No nosso país, de um lado para o outro, através de caminhões. Você dá uma proteção para eles, né? E eles precisam de fato estar protegidos para poder estar circulando. E para aquele empresário, a gente, além de falar do transporte, né, do caminhoneiro aqui, a gente fala também da importância do empresário, né? Para o empresário ter a consciência de que ele precisa ter protegido, né? Seja a marca, seja a patente, enfim, seja o objeto, o desenho, né? Para ele poder estar seguro, para aquilo poder estar indo para o mercado, para ele conseguir obter um lucro em cima daquilo. Você perguntou também sobre a importância da... Como que isso impacta a sociedade em termos de inovação, cultura e desenvolvimento econômico? Sim, então, um país sem uma proteção não pode ser um país desenvolvido, né? Então a gente tem que pensar em primeiro lugar a respeito disso. Jair, por favor, me complemente se eu esquecer de alguma coisa, mas a ideia central é essa, né? Se você tem um país onde você não protegeu, vamos falar das suas invenções, você não consegue sequer pensar em exportá-las, né? E aí você tem que pensar nessa tua proteção, não só em território nacional, quanto também para aquele país do qual você quer exportar ela.
E aí voltamos a falar dos transportes, né? É o transporte que vai transportar aquele container, por exemplo, para levar até um porto, para ser, transmitido para um outro país que aquele empresário tem interesse em lucrar também, não só pensando no Brasil, né? Se quiser complementar. A gente sempre fala o seguinte: um povo rico é um povo criativo, é um povo que trabalha na ciência, tecnologia e inovação, mas sempre usando a criatividade. E a criatividade, ela precisa ser registrada, ela precisa ser protegida. Uhum. Então essa é a função de todo esse ordenamento jurídico, de todo esse aparato legal que existe. Tem algumas diferenças de proteção de um item para o outro, mas assim, o importante é que toda a produção ela é protegida, né? Desde a criação lá na indicação geográfica, nós temos em Santa Catarina a sorte e a felicidade de estar num estado que é altamente criativo e altamente produtor. Então os nossos produtos são os melhores por excelência. Eu sempre digo que se tu arrancar Santa Catarina daqui do Brasil e botar em qualquer país da Europa, a gente sobrevive tranquilamente, porque nós temos essa cultura europeia no que se refere à criatividade, ao desenvolvimento, à proteção, à geração de emprego, ao desenvolvimento sustentável, enfim, isso tudo precisa ser protegido. E o Estado, que também ganha com toda essa riqueza, com toda essa produção, e aí é outra função minha, outra tarefa minha, que é trabalhar no combater a pirataria, mas defendendo a arrecadação, combatendo a sonegação fiscal dela decorrente. Então, é por isso que tem um auditor fiscal trabalhando no combate à pirataria, porque nós não estamos olhando só a proteção das marcas, que se fosse só isso já era o suficiente. Uhum. Mas quando você pratica concorrência desleal, vendendo produtos que você adquiriu de forma ilícita, você atrapalha aquele empresário que está legalizado, que gera emprego, que paga aluguel, que paga os tributos e deixa a riqueza do Estado no Estado, e aquele outro que não faz nada disso acaba vendendo mais barato e o consumidor acaba sendo lesado com produtos de baixa qualidade. Sabe que quando a gente estava preparando para fazer essa entrevista com vocês, a gente baixou até alguns números aqui para a gente poder fazer todo esse nosso bate-papo. Então a gente, por exemplo, e aí eu quero que a gente tenha essa conversa justamente porque daqui a pouco eu estou trazendo algum dado que não bate, né? Mas aqui a gente estava dando uma olhada que o INPI, em 2023, o Brasil registrou cerca de 300 mil pedidos de patentes, marcas e desenhos industriais. O aumento mostra uma conscientização, né? Sim. Eu tive uma conversa com um cliente meu ontem, e nós estamos conversando e ele mudou a logo da transportadora. E aí toda a identidade visual dele, ele mudou, e aí ele colocou a logo no WhatsApp. E aí quando ele me chamou, Fernando, ficou muito legal a tua logo. Registrou? Tu registrou? Acontece muito, viu? Aí, sabe quando a pessoa demora uns segundinhos assim para responder? Daí ele, não, Maria, não registrei. Eu digo, então registre. Registre, porque você corre o risco de criar toda uma identidade visual. Inclusive aquela outra vez que você esteve lá no podcast, você contou, né? Uma transportadora grande que teve um problema de precisar mudar toda... daqui de Joinville. Exatamente, porque não havia registrado. E o contrário também é verdadeiro. Deixa eu atropelar aqui, porque foi uma história verdadeira que aconteceu lá na região de Blumenau. Tinha uma grande empresa que criou um produto. Eu não vou dizer o nome do produto, mas uma margarina marca tal, e essa empresa era a mais famosa do Brasil, e lançou a campanha, propaganda. E pau agora? E pau, né? Então, aí estava lá um contador dentro de casa, no domingo à noite. Sem nada para fazer. Aí ele olhou, triste porque um cliente dele tinha brigado com ele, porque ele tinha convencido o cliente dele a registrar a marca de um produto, e aí o cara registrou, e o produto eu posso falar, o cara registrou a marca X do palmito para ser vendido em conserva, e era produto de origem, produto alimentício de origem vegetal, de marca tal. Tá. Registrou isso. Pronto.
Aí no mês seguinte o governo federal fez uma lei proibindo o corte de palmito, proibindo o corte de madeira de lei, proibindo tudo que é tipo de corte de produção de produtos da floresta nativa. E esse italiano ficou tão bravo com o contador, mandou ele embora, não quis mais saber dele, porque tinha gasto uma fortuna para registrar na cabeça do italiano, né? Sim. Era uma fortuna. Botou dinheiro fora. 200 conto era uma fortuna, né? É. E o contador chateado com isso, né? Já fazia meses que não se falava. Ele olha aquela propaganda, peraí, essa marca aqui é a marca do meu cliente. Peraí, essa empresa aqui, hoje é Bung, antigamente era outro nome. Peraí, essa empresa aqui não fez pesquisa de anterioridade, que é a função do Dr. Hugo. Sim. Como é que ela me faz um lançamento de uma margarina, que é um produto alimentício de origem vegetal, que vem da soja, dessa marca, sem pesquisar? Ele foi lá no cliente dele, o cliente dele que ainda estava bravo com ele. Estava magoado. Não, tu vai ganhar dinheiro agora com isso. Não quero, não me fale isso. Não, eu não quero um centavo teu agora. Só quero que tu me autorize a ir lá na empresa dizer que ela te deve 1 milhão. 1 milhão? Na verdade, 200 é eu e tu vai ganhar 800. Eu te dou a metade se tu arrancar dinheiro daquela empresa, ele falou. Resumindo, ele foi lá entrar num acordo, não sei qual foi o valor final, foi o tamanho do acordo? Mas até hoje são amigos. Mas até eu, né? Essa é a importância, né? O doutor Hugo me complementa nessa parte, a importância de registrar, né? E nós temos muito em Santa Catarina, erva mate, linguiça blumenau, nós temos o mel, o queijo serrano, enfim, o vinho Goethe, de uvas Goethe. Então nós temos muitos produtos em Santa Catarina que já estão registrados, já estão protegidos, né? E ficaram famosos, né? Tu sabe que quando eu decidi, né, porque eu comecei a fazer esse trabalho de divulgação em 2020, em 2022 eu comecei a montar outras marcas, né? Então eu criei a Mulheres no Transporte, Descomplicando Seguridade. Que legal. E aí em 2022 eu tinha uma conhecida, ela dizia assim, você já registrou? Também para mim era um assunto totalmente desconhecido. Daí ela, Maria, registra porque você é muito criativa. Sim. E daqui a pouco alguém pega e você ainda vai ter que pagar para usar o que você inventou. O que tu criou. Né? Aí na época eu achei assim, meio não tem cabimento né? Mas fui procurar, e aí foi quando eu te conheci o Rafael da Kalash. E aí então eu fiz todo o registro. Registrei tudo. Vira e mexe, eu crio, invento alguma coisa, eu registro. Para não correr o risco de perder todo aquele trabalho. A gente tem um exemplo da Sensação Doce, te lembra? Não me recordo dessa. Mas vai lembrar. Que agora é Sodier Confeitaria. Ela era uma rede de confeitarias. Paraná tinha, acho que a Santa Catarina tinha alguma coisa. E chamava Sensação Doce. E ela não registrou. E a Nestlé lançou um chocolate que chamava Sensação Doce. Só que a Nestlé já tinha registrado, não sei qual foi a ordem do extrator, quem fez o que primeiro. E aí chegou pra ela, e ela, toda a rede. Caramba! Eram não sei quantas lojas. Olha, você precisa... ou me paga royalty, ou troca o nome, só isso. Só bem fácil. Cara, ela gastou muito dinheiro na época pra trocar. Hoje chama Sodier. Isso acontece. Então, isso é importantíssimo, tá? Que bom que o Jair puxou essa conversa aí. Eu sei que a gente tem um roteiro ali para seguir, mas vamos falar disso. Não, porque, tá ótimo. Sabe o que acontece? O empresário, ele muitas vezes ele tem uma visão um pouco equivocada, né? Do que ele entende por caro. Sim. Ele acha que é caro. Esse serviço não é caro. Caro é esse que vocês estão falando aqui agora. É desse empresário amanhã ou depois, por não ter protegido. E aí o que acontece? O empresário, primeiro ele passa pelo contador, né, obviamente, cria a empresa, CNPJ, e aí ele protege o domínio, né, na internet, ele faz um Instagram, ele começa a divulgar, e tem muito empresário que assim, da noite para o dia, o Instagram cresce, né? Sim. Absurdamente. Pode, sim. E não é comprando seguidor, cresce de fato. Tipo maneira orgânica. Porque ele sabe se comunicar bem com o público dele, ele sabe vender o negócio dele. Então o que acontece? O negócio dele é a marca dele, indo junto com esse negócio que ele está fazendo crescer, né? Aí tem empresário que investe até em propaganda em televisão.
Hoje em dia acho que as pessoas cada vez menos têm visto TV, né? É mais a gente não para, né? É mais o próprio YouTube, né? Como é o nosso canal aqui no YouTube, né? Então, mas no YouTube também tem propaganda, né? Sim. Aparecem as propagandas ali. Então, uma marca dessa, que esse empresário fez questão de divulgar e investir, né? Agora esses dias, eu não vou falar qual é a marca também, a gente tem que evitar isso, mas esses dias agora chegou uma pessoa procurando a gente, ele falou que já investiu 90 mil na marca dele, mas ele não protegeu a marca. Bah. E já tem 2 anos que ele está usando essa marca. Fizemos a proposta para ele, para a gente encaminhar esse processo de marca. Não quis. Não é que não quis, ele quer fazer, mas só que ele precisa conversar primeiro com os outros sócios. E aí os dias vão se passando. O que acontece? Chega um outro e vê que ele está com um Instagram ali, sei lá, com 20 mil seguidores, né? A marca está disponível, o que esse terceiro faz? Ele protege a marca, espera passar os prazos, que a NPI tem alguns prazos administrativos, né, até judiciais, ele vai esperar passar esses prazos todos para notificar esse antigo dono da marca, o verdadeiro dono, depois que passarem os prazos, onde ele não vai ter mais a oportunidade de impugnar aquele processo. E aí às vezes é tarde demais, realmente, para aquele que usava a marca antes. Porque se ele quiser defender essa marca agora, aí sim é caro. Porque ele vai ter que entrar com uma ação judicial, e nem sempre a ação judicial é uma certeza de que ele vai ter êxito lá na frente, né? Uma ação judicial que pode levar aí uns 3, 5 anos, e pode ser que ele não tenha êxito lá na frente, e ele fez um investimento grande ali em ação judicial para tentar lutar por um nome que de fato foi ele que criou, mas ele não protegeu. E esse terceiro, que protegeu a marca, que passou a ser o dono dela de fato, né, o proprietário dela, né, é propriedade industrial, a gente fala que ele é o proprietário dessa marca, né, esse proprietário, então, ele pode entrar com uma ação judicial contra ele, pedindo indenização, dano moral, dano material, busca apreensão, às vezes de algum material, de alguma coisa que ele tenha. Vamos levar para o lado do transporte, tá? Às vezes você tem ali uma frota de caminhões, sei lá, 20 caminhões, todos pintados, tudo bonitinho, cada pintura daquela é caríssima, né? Eu sei porque a gente teve um cliente que quase passou por esse problema, mas é caríssimo. Então imagina, essa pessoa que não protegeu, agora tem que mudar tudo, pintar todos os caminhões, isso sim é caro. Proteger a marca lá no início, pensar nela e procurar um profissional para fazer esse trabalho, não é caro. Só que na visão de alguns empresários, esse trabalho é caro. É porque, com certeza, eles não passaram por esse problema, que muitos outros passaram, e infelizmente são situações que acabam não sendo divulgadas, né? Me corrigindo aqui, hoje em dia, claro, a gente tem a internet, a informação chega rápido, né? Na mão de qualquer pessoa através do celular, a informação está chegando ali na hora, mas muitos empresários estão ocupados realmente em fazer o negócio dele funcionar, crescer. Eles não vão perder tempo vendo matéria de internet, vendo que o fulano perdeu a marca, qual o valor que teve que pagar de indenização. Esse exemplo que o Jair deu aqui, que chegaram num acordo, ótimo. Que bom quando se faz um acordo, porque mais vale um acordo mal feito do que esperar uma decisão judicial que pode vir um valor astronômico, que muitas vezes quebra a empresa, né? Levando de novo para o lado do transporte. Pode quebrar uma transportadora. Com certeza. Né? Porque às vezes o valor da indenização que ele tem que pagar é tão alto que ele precisa vender o caminhão que ele tem, e às vezes nem está quitado aquele caminhão, para poder pagar aquela dívida lá. Então assim, se ele pensa antes nessa proteção, ele não vai correr esses riscos, e o valor que ele vai ter investido ali, podem ter certeza, é muito mais baixo. Você sabe disso, né? Eu posso devolver a fala para você? Porque você fez um trabalho com a Kalash e você tem conhecimento disso, né? Sim. Você sabe que esse investimento, ele é um investimento barato. Não, assim, ó, e outra, não chega nem ser um investimento barato quando a gente fala na tranquilidade. Sim, justamente. Entende? Porque assim, ó, que nem eu crio as coisas, até domínio de site, por exemplo, que a gente paga para ter domínios, né? Então, por exemplo, quando eu fui, eu fiz tanto a parte de registro das marcas, quanto os domínios para eu poder ter o site, para eu poder usar para de fato. Porque querendo ou não, se tu for ver, sempre tem um espertinho para se dar bem em cima do trabalho de outro, né? Que foi o caso que vocês citaram aqui. Beleza, o cara foi lá, registrou a marca e foi lá, esperou o prazo para depois ele. Até tu provar que focinho de porco não é tomada, vai muito dinheiro. Justamente. E eu digo, dentro dessa linha, antigamente era fácil tu encontrar uma pessoa inocente e vender um bilhete premiado, a pessoa pagava e depois descobria que o bilhete era... Hoje em dia eles não fazem isso mais com bilhete, eles fazem isso
com mercadorias, Sim. com produto. Com o advento dessas plataformas digitais, a gente encontra todos os produtos que tu imagina, desde uma agulha até um automóvel sendo vendido na internet. E aí, se tu não pesquisar de quem é a pessoa, se ela existe de fato, se ela é daqui do país, se ela tem residência, tem endereço fixo, tu vai pagar coisas que tu vai pensar que é barato, pagar lá 300 pila num tênis de uma marca famosa, que custa por aí R$1.000, R$1.500, e quando chegar, quando recebe o produto, às vezes nem recebe, tu recebe um produto assim que tu não dá para usar. Então isso é muito, muito perigoso, e é na ânsia de querer comprar barato, é na ânsia de querer levar vantagem. Eu ia dizer. O ser humano tem isso. Você então, sabe que de manhã saem dois, né? Sim. O esperto e o que vai tomar, né? Exato. Sempre a gente não sabe quem é quem quando a gente sai de casa. Não, tu não sabe mais. Tá? Tu não sabe mais, isso é lamentável. Eu, depois de velho, resolvi estudar filosofia, mas filosofia é a maneira clássica, lá atrás. Filosofia. Platão, Sócrates, e aí a gente vê que tem valores que já existiam 500 anos antes de Cristo e que valem até hoje. Então tudo que valia lá atrás e que vale hoje é correto. Então, se isso aqui não é meu, eu não vou pegar. Sim. Ah, mas tá ali, mas não é meu, eu não vou pegar. Exato. Eu sujei, eu vou limpar. Ah, mas eu não sou faxineiro, mas eu sujei, eu tenho que limpar. Exato. Eu tenho que deixar o ambiente melhor do que estava por onde eu passei. Eu tenho que amar você mais do que você me ama. Independente se você me ama ou não, eu tenho que te amar, para mim ser feliz. Porque o dia que o ser humano descobrir que ele é feliz basta amando, ele vai ser diferente. Ele vai só amar. Ele só vai fazer o bem. Então, muitas vezes a gente acaba cometendo o erro de adquirir pirataria ou de adquirir produtos ilícitos, é na ânsia de querer se dar bem. E esse se dar bem, ele tem um pouco a ver com ética e com moral. As pessoas não gostam de ser chamada atenção. E eu tomo um cuidado muito grande para não ser levado, para não ser mal interpretado quando a gente fala essa questão da ética. Porque é curioso, mas aí, como é que eu faço para não ser enganado com comprar pirataria? É simples. Pede nota fiscal de tudo que tu compra. Porque produto pirata não entrega nota fiscal. Agora, se tu pedir nota fiscal, ao invés de ele te entregar o pirata, ele vai te entregar o original. E isso acontece em qualquer mercado, em qualquer loja. Eu quero... A dica que eu dou agora, eu não sei que órgão está fazendo uma campanha contra o CPF na nota. Não sei porque que inventaram essa campanha, que eu acho um absurdo. Todo cidadão tem o direito de usar o seu CPF na nota e pedir nota fiscal com CPF, que é a forma de ele garantir que aquele produto é legal. Então, quando vem uma campanha dizendo que eu não devo dar CPF, não devo dar o meu nome, não, peraí. Como é que eu vou provar que eu comprei esse produto do cara? Eu quero discriminado na nota fiscal o tipo do produto e o valor. E outra coisa, nada de botar um valor mais baixo do que esse. Se eu paguei 2.000, a nota tem que constar. Exato. Eu acho que eu até acompanhei alguma coisa sobre uma campanha referente ao CPF, mas não sei se é a mesma, mas eles estavam orientando que os consumidores questionassem para qual finalidade se daria o uso do CPF. Por quê? Porque algumas empresas, algumas instituições pegavam então, por exemplo, tu vai na farmácia, e eles davam um exemplo desse na propaganda. Tu vai na farmácia e aí tu pede o CPF. Aí tu coloca lá para ganhar desconto, para ganhar não sei o quê. E aí você colocava lá e a farmácia, a rede de farmácias, pegou todos esses CPFs e vendeu para os planos de saúde. Os planos de saúde, tendo acesso a o que tu gasta de medicamento, o que tu gasta de medicamento eles corrigem o valor do plano de saúde pela quantidade de medicamentos que você vem usando, que você tem um histórico com aquela farmácia. Sério, e aí eles estavam usando. E aí, então, essa campanha que eu acompanhei, e aí eu agora, minha opinião, essa campanha que eu participei, que eu assisti, eu achei ela muito boa. Né? Você orientar as pessoas e dizer, olha, se você for dar o seu CPF, pergunte para qual é a finalidade e diga, não autorizo a venda dos meus dados, das minhas informações, do meu histórico de venda para ninguém. E outra coisa, dentro dessa tua linha, no começo eu também, eu não gostava de me cadastrar. Aí se o senhor dá o seu CPF, seu nome, seu endereço, o senhor vai ter um desconto. Mas como assim um desconto?
Você não te dá nada, você não tem desconto? Não. Mas o que tu vai fazer com essa informação para me dar um desconto? Hã? Não, é que daí o senhor vira cliente, a gente vai mandando mala direta com promoção. Digo, não, eu quero pagar o preço real e me dar nota fiscal e eu não vou me cadastrar, não. E aconteceu com uma médica que me atendeu, me receitou um produto caríssimo e disse que se eu preenchesse os dados, o produto ia sair com desconto de 30%, 40%. Eu falei, tu tá fazendo isso comigo? Ela assim, o que eu estou fazendo errado? Cara, tu tá me vendendo para os laboratórios? Não, eu não. Isso aí, tu tá me vendendo para os laboratórios. Sim. Eu não vou mais me consultar contigo e nunca mais voltei lá. Esse dia ela me encontrou na rua. Oi, Jair, por que tu não voltou mais lá? É que não, mudei de foco, eu estou com outros. Tá, eu tô com outros propósitos. Com outros propósitos. Por quê? Porque eu sei que ela não é mau caráter. Ela fez isso por quê? Porque tem congresso de médico que tu ganha 15 dias no navio, iate transatlântico, comendo, bebendo de graça, né, desde que tu... Bata a meta. Tem que bater meta. Tem que bater uma meta. Então, aí tem que ver a diferença do que é ético e o que não é ético, né? Mário Sérgio Cortella fala sobre isso, né? Isso, é um outro filósofo da atual. Ele é incrível. Mas ele cita sempre, ou Platão, ou Sócrates, Sim. Ele está sempre citando... ele fala, nem tudo que me convém é lícito, ou nem tudo que é lícito me convém. Né? Então a gente tem que tomar eu assisti cuidado. O que isso tem a ver com o nosso bate-papo? Tudo. Tudo, absolutamente tudo. Absolutamente a gente tem que, e outra coisa, como é que eu vou convencer? É simples, me observa. Tu me vê no dia a dia. Como assim? É simples. Porque tu não pode botar, não sei se tu já ouviu falar do anel de Giges, que era um pastor na época lá da antiguidade. Ele estava lá mexendo nas coisas e descobriu cavou lá e achou um defunto, o resto mortais de uma pessoa, e tinha um anel. Ele tirou o anel e botou, um anel bonito e tal. E ele nas reuniões, ele descobriu que quando ele virava para um lado, as pessoas não ouviam. Quando ele voltava aqui, as pessoas viam. Como é que ele descobriu isso? Ele descobriu isso porque ele virou sem querer. E o pessoal, cadê o fulano? Cadê o fulano? Onde é que está o fulano? Não enxergavam ele, não enxergavam ele ficava invisível. Aí botava aqui e ficava visível. O que ele fez? Ele era sério, porque ele era um pastor, ele era um bispo lá da época. E quando ele descobriu que ninguém via ele começou a deixar de não ser sério. Então, se todos nós tivéssemos esse anel de giz, quem iria continuar sério usando o anel? Quem iria continuar sério fazendo aquilo que tu faz quando ninguém vê? Exato. Acho que tem uma música com esse tema, né? Não vou lembrar agora. Que fala sobre o que você faria se ninguém estivesse vendo. Então isso é importante. Né? Eu trouxe também aqui, segundo dados da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, o Brasil perde cerca de 100 bilhões por ano com a pirataria, falsificação de produtos e contrabando. E aí a gente fala que ela impacta diretamente setores como vestuário, eletrônico, software, medicamentos. Medicamento é terrível, né? Causando uma perda de arrecadação tributária e desestimulando a inovação. O Jair vai falar, mas sobre medicamento, até o Ozempic, tão famoso aí, estava sendo falsificado, né? Cara, que e momento tem muita gente usando Ozempic aí ultimamente. Falso. E o falso, né? Não se sabe, né? Quer dizer, sabe, né? Porque depende de onde você vai comprar, você sabe a origem, né? Não, tem academias vendendo medicamentos. Não pode. Sim. É para o cara ficar bombado, aí eu quero emagrecer, eu quero ficar bombado, E aí toma lá uns negócios que nem ele sabe de onde é que vem. Aí depois dá um monte de problema. Dá. A gente tem... eu recebi uma palestra do pessoal da Anvisa, há uns anos atrás, que até o sangue da pessoa muda a coloração. Quando eles usam aquelas injeções que é para cavalo, eles aplicam no próprio corpo para ficar bombado. Cara, isso aí faz um dano terrível à saúde. Mas então, quando tu compra um remédio que é caro, barato demais, e tu precisa, e aquilo não te faz efeito, ainda tudo bem. Ainda tudo bem. Mas quando tu compra um remédio que além de não te fazer efeito, ele te faz um efeito colateral, te prejudicando a saúde, aí é terrível. E aí tu tem uma série de problemas, né?
porque aí você não está pagando os impostos referentes ao medicamento. Você não quer ir no médico no primeiro momento porque você sabe que você está fazendo coisa errada. Quando você vai de repente, você começa a inchar a máquina pública, porque daqui a pouco tu não tem um plano de saúde, ou o plano de saúde não vai te cobrir, aí você vai para um SUS da vida. Ou seja, a gente tem uma série de... E é o que eu sempre digo, tu consome produto pirata, tu compra aquela bonequinha pirata para dar para tua filha, aquela bonequinha cheia de tinta tóxica, cheia de veneno. Aí quando a criança adquire um câncerzinho, tu não vai levar ela no médico pirata, tu quer levar no médico do SUS, claro. Aí tu quer levar no médico do governo. Mas quando eu falo que tu tem que comprar e pedir nota fiscal, eu não estou pedindo para te pagar nada mais do que tu já paga. Se tu pedir nota fiscal, parte daquele valor que tu pagou é do governo. Está na lei. Eu não vou nem discutir o que o governo faz ou deveria fazer com esse dinheiro. Se está certo, está errado. O que eu quero dizer, e eu falo, e a gente faz muito isso, quando a gente fala nas escolas, e eu trabalho com educação fiscal, a gente trabalha a vertente educacional, mostrando a função social do imposto. As pessoas não têm noção de quão importante a gente é quando a gente adquire um produto e pede nota fiscal. Que parte daquele dinheiro vai para o governo comprar merenda escolar, construir escola, pagar professores. E quando a gente fala isso para uma criança de 8, 10 anos, que eles entendem isso, no mesmo dia eles já vão para casa dizer, pai, não compra mais sem Cobra nota. O pai e a mãe, claro. Pai e mãe, quando comprar, pede notinha. E é o seguinte também, né? Que nem eu comentei aqui sobre essa parte de tributação, que tem uma perda de arrecadação tributária quando a gente faz isso. Tem uma coisa, o povo, se nós começarmos a fazer o certo, é muito mais fácil nós cobrarmos que o governo faça o certo. Com certeza. Né? Porque a gente reclama, mas está fazendo errado. Tá, mas e quantas vezes você passou na frente, você furou a fila, você comprou um produto pirata, você deixou de pegar uma nota fiscal, você pagou, o produto valia 500, você pagou 50 e achou que estava fazendo um grande negócio. Você está contribuindo para isso, né? Então... E quando você percebe que fez isso, você se sente sem o direito de cobrar. E aí vira uma bola de neve. Eu fiz errado, eu vou deixar ele fazer errado, pode fazer errado. Porque se alguém fez vista grossa pra mim, eu também vou fazer vista grossa pro coleguinha, né? E aí quando tu faz a coisa certa, tu passa a ser o estranho, o ET. O chato. Aí eu peço nota fiscal quando eu vou almoçar fora, mesmo sendo buffet, o PF, mas eu estou pagando. Aí é que a moça vai ligar a maquininha para me dar o cupom fiscal. E aí começa a formar aquela fila. E aí ficam bravos. Aí ficam bravos comigo. A moça fica brava, a não, galera... Aí ela dizia, o senhor vai pro lado enquanto liga a máquina. Não, eu vou pagar agora e só vou pagar se vier nota, senão não vou pagar. Não, mas você não vê que o sistema não está parado, estava desligado. E todos que pagaram antes de mim, você não deu nota fiscal. Então agora tu vai dar daqui para todos. Cara, isso aqui é chato fazer isso todo dia. E cansativo. Não sabem com quem estão lidando, né? Não! E aí sabe quem tá na fila. E eu também fico com vergonha, porque as pessoas pensam que cara é chato, quer se aparecer, quer se exibir, sabe? O quem faz o certo. E aí tá difícil, exatamente, volto lá na filosofia, é difícil você fazer a coisa certa. Você sabe que alguns anos atrás eu sofri um acidente envolvendo um cavalo, o cavalo morreu. Eu tinha uma gestora na época e ela pegou e disse assim, se o cavalo soubesse que era tu que estava dentro daquele carro, ele tinha saído da frente. É tipo o Jair. Se soubesse que era o Jair, não ia. Ia ligar o sistema uns 2 antes. Às vezes eu tô na praia com a minha esposa, aí vem alguém oferecendo óculos, boné, aí a minha mulher assim, tu não sabe com quem tu tá oferecendo não isso. Faz, é bom tu não oferecer. Aí dá vontade, hoje eu tô na praia, vamos. Né? Eu vou dizer para ele, cara, não é certo tu fazer isso. Mas dificilmente você consegue convencer a pessoa, tô falando na boa, tu tem que engrossar um pouquinho. E isso é complicado, né? Então o que eu estou fazendo agora com muita frequência? Trabalhando a educação fiscal, a função social do imposto, comércio legal, consumo consciente, indo nas escolas. Eu ia te perguntar sobre esse trabalho nas escolas. A gente conseguiu uma boa parceria. Nós temos alguns municípios que se destacam, e eu tenho que falar o nome deles porque eles são referência. Fica à vontade. Município de Blumenau, município de Lages, município de Brusque, são municípios, agora começou Chapecó, começou Tubarão, começou Joinville, começou Itajaí, mas Florianópolis, que eu achava que ia ser difícil entrar,
Foi de boa. Foi assim, um dos primeiros municípios que deixou a gente entrar em sala de aula, porque eles não querem deixar a gente entrar em sala de aula para falar sobre um tema desse tipo. O que aconteceu? O cara da educação, da Secretaria Municipal de Educação, além dele ser coordenador de temas transversais, ele dá curso de bombeiro mirim, ele dá curso da defesa civil mirim, ele dá ensina as crianças a ter esses valores que não é curricular, né? E aí, como eu fiz há uns anos atrás, eu fui bombeiro voluntário, eu tive que fazer um curso para ser bombeiro. Igual bombeiro militar, eu só vou com eles trabalhar, eu tenho que saber eu mesmo Tem que saber o que fazer, né? E correr, fazer exercício. Então, até os 60 anos eu fui atuante. Quando eu fiz 60 anos, eles até disseram, gente, depois de 60, não é bom ir em ocorrência, porque às vezes tu pode dar mais trabalho do que tu vai causar mais danos do que ajudar. Uma ajuda voluntária ou uma humilhação misteriosa, né? Por isso que os militares se aposentam um pouco mais cedo, porque a carga é muito elevada. O estresse é muito elevado. Tu imagina subir um morro da queimada ali, com 2 mangueiras nas costas, para apagar o ensino de uma casinha lá em cima. Cara, tem que ter fôlego. Você vai subindo, vai parando. Só um pouquinho, gente. Segura esse fogo aí que eu tô subindo. O que nós descobrimos? Capacitar a comunidade para ser bombeiro comunitário no seu bairro, na sua localidade. Claro. E aí esse cidadão, que é eu não estou autorizado a falar o nome dele aqui, mas é um baita de um profissional, e eu disse, vem cá, dá para fazer educação fiscal? Pô, seu Jair, assim no mesmo modo como a gente faz lá, bombeiro mirim, sim, a gente só vai explicando para as crianças, né, leva lá o Secop, tem um mascote, a gente leva o Secop, o mascote do Secop, a gente criou concurso para fazer revistinha, a gente leva a revistinha, a gente faz um bate-papo, 1 hora, 2 horas, junta 3, 4 salas de aula, alunos lá de 10, 12 anos, que é a idade em que a criança está dizendo sim ou não para as drogas, é a idade. Isso foi um estudo feito pela ONU, foi dali que criou o ProERD, esse que a Polícia Militar faz. O teu filho, que idade ele tem? Vai ter 12. Então, ó, se ele não teve, ele vai ter ProERD logo. Ainda não teve, acho que vai ter agora. Então, vai ter. Por quê? Porque é um estudo feito, científico, que é a idade que a criança está formando a sua personalidade com relação à ética, a valores, né? Tu pode ver que nessa idade ele pega no pé do pai, da mãe, eles estão... o pai disse que eu não posso fazer isso, mas o pai faz. Então, como é que é isso? Então, e essa idade que é a idade que a gente leva lá para mostrar para eles a função social do imposto, comércio legal, consumo consciente. Por quê? Linkando com o seguro. Porque tem fraude, de pirataria tem seguro. Sim. Quantas pessoas batem o carro de um jeito e depois vão lá dizer que bateram do outro? Não, e some o carro e roubou. Ou então joga o carro na pirambeira, aí bati o carro. Não sei onde é que está. Sabe? Então, isso acontece. E não é tão estranho acontecer. Não. Vou falar uma outra coisa. Por que parte dos produtos piratas eles são de origem do furto? Pera aí. Antes dele responder, a gente vai para um breve intervalo. Não sai daí que a gente já... Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor,
completo que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
Voltamos e eu tava comentando aqui nesse intervalo que tem bate-papo que flui, tá? Que eu sempre preparo aqui umas 10 perguntas pra gente conversar, pra dar um norte pra conversa. Eu fiz 2 e o bate-papo já foi 40 minutos de conversa. Bate-papo e convidado bom é assim. Se eu deixar aqui, a gente ficava umas 3 horas conversando, né, doutor Hugo? Né, Jair? Exato, com certeza. Ficava horas. É verdade. Pessoas, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast Dá Uma Segurada e esse é o episódio de número 98. Estamos chegando na casa dos 100 episódios já. Educação e propriedade intelectual, formando cidadãos conscientes. Aqui na minha frente eu tenho o seu Jair Antônio Schmidt, auditor fiscal da Receita Estadual do Cefaz e presidente do Conselho Estadual de Combate à Pirataria, SECOP. E na minha diagonal, o Dr. Hugo Leitão, ele que é advogado, agente da propriedade industrial, habilitado no INPI. E a gente está batendo um papo muito interessante. O Dr. Jair fez uma pergunta antes. Mas antes dele voltar na pergunta, só os nossos agradecimentos aos patrocinadores. Nós temos Grupo Fetra, Tecnorisc, Wagner Reguladora de Sinistros, Líder Pronta Resposta, Buoni e EcoResponder. Dr. Jair, qual era a nossa pergunta antes do intervalo? Então, as pessoas me perguntam, mas Jair, como é que tu sabe que produto pirata não tem nota fiscal? Digo, bom, a origem da matéria-prima de produtos piratas geralmente são criminosas ou, no mínimo, duvidosas. Eu vou dar um exemplo, quando rouba um caminhão de carga de fio. Se alguém rouba um caminhão de carga de fio, porque ele vai vender para alguém, ele não vai levar um caminhão de fio para casa e deitar em cima desse fio. Sim. Ele já tem até um comprador certo. A pessoa que compra esse fio, ele vai transformar esse fio em malha. Aí vai transformar essa malha, vai tingir, vai fazer camisetas, camisa, vai fazer roupa. Tudo sem nota. Por quê? Porque ele é roubado, ele não tem nota. E aí ele vai vender essa camisa, esse produto final, qualquer tipo de vestuário, desde boné, camisa, camiseta, calça, enfim. Vai vender aonde? Vai vender no mercado negro. Onde entre esses valores que tu falou aí, a gente chama do mercado informal, né, a economia subterrânea. Então ele é fruto de um crime. Uhum. Tá? Então se eu comprar uma camisa pirata, eu estou comprando uma camisa que mataram o motorista do caminhão para roubar. Eu estou comprando uma camisa, um produto de que um caminhão teve um sinistro, capotou, enfim, foi um acidente. E as pessoas vão lá e recolhem aquela mercadoria, porque o seguro vai pagar mesmo, então já o seguro vai pagar mesmo, então podemos roubar. E isso vai para onde? Vai para uma pessoa que vai produzir, vai transformar esse fio, essa matéria-prima, em produto final e vai vender. E aí vai botar uma marca qualquer para poder dar um up na venda. E como não tem nota, ele pode vender por 10, como ele não pagou o valor real. Ele pode vender muito abaixo do preço. Como ele não paga imposto, ele já pode vender mais abaixo ainda. Sim. Geralmente ele não paga o empregado, não paga o aluguel do galpão que ele alugou. Aí ele gera concorrência desleal. Começou lá onde? Num acidente de caminhão ou num sinistro, ou até mesmo num crime aí, às vezes até chegou a matar o motorista, né, para roubar a carga. E isso é normal no Brasil. No Brasil não, no mundo todo, né? Isso acontece. Então, tem essa questão, e eu volto a falar lá da ética, tem essa questão dos valores atemporais. Né? Virou um caminhão, eu posso no máximo ir lá, ver se eu posso ajudar o motorista. Se eu não for lá para ajudar o motorista, ou limpar o trecho, eu nem vou lá, eu nem paro. Sim. Eu acompanho vários casos em que acontecem acidentes, o motorista está nos escombros, está morto ou ferido gravemente. Quase morrendo. Quase morrendo. A gente teve um caso agora 15 dias atrás, e aí o caminhão tombou de uma ponte. E o motorista ficou, o caminhão deitou e ele ficou dentro do caminhão, e a galera era a carne. E a galera saqueou 80%, assim, eles saquearam 80% da carga. Os 20% que eles não conseguiram é porque a parte da carreta, o chão da carreta, amassou. E aí ficou uma parte de carne que eles não conseguiram chegar. Acessar nela. Não conseguiram chegar nela, senão eles tinham ido 100%. E a pessoa lá quase morrendo, ninguém foi lá ver se... Então, isso é realmente assim. A gente falando um pouquinho sobre pirataria, enfim, e eu queria perguntar para vocês, como que a função social dos tributos pode contribuir para o desenvolvimento de uma economia mais justa e equitativa? Qual que é a relação, né,
entre o combate à pirataria e a arrecadação tributária eficiente? Eu vou responder de uma forma bem simples, assim. Por que Santa Catarina é diferente dos outros estados? Gera mais emprego, gera mais impostos, gera mais riqueza. Em Santa Catarina, no Conselho Estadual de Combate à Pirataria, tem 4 federações que fazem parte do Conselho. O Conselho é formado por 4 secretarias: Secretaria da Fazenda, Secretaria da Indústria e Comércio, que preside o Conselho, Secretaria da Educação e Secretaria da Segurança Pública. E para como chama, equivalência de entidades, tem 4 órgãos que representam o setor produtivo, que é a Fiesc, Facisc, FEComércio e FCDL. Né? Na última reunião, o pessoal que representa o setor produtivo, Fiesc, Facisc, FCDL e FEComércio, estavam se queixando que tem emprego sobrando e não tem gente para trabalhar. Em Santa Catarina, nós temos mão de obra ociosa. Ociosa não. Nós temos uma vagas, oferta, mas não temos pessoas qualificadas. Nós temos mais oferta do que pessoas qualificadas. Então é um estado, é o único estado do Brasil que tem isso. Né? Por quê? Porque dá para fazer a história, estudar e ver, são vários motivos, né? Mas o deles principal é esse, é a ética, os valores, e é o único estado do Brasil que tem um Conselho Estadual de Combate à Pirataria, e a gente atua isso com bastante, com mãos de ferro, como se diz, em parceria com Segurança Pública, com o PROCONs, com o Inmetro. Aliás, o Inmetro de Santa Catarina é o melhor do país, o PROCON de Santa Catarina é um dos melhores do país, a DEIC, a polícia, as polícias catarinenses, elas são referência nacional. Sim. Então é um conjunto de tudo que a gente tem. Ainda hoje eu recebi o telefonema do delegado, que ele foi delegado da Delegacia de Crimes Fazendário, que sempre me procurou para a gente fazer um trabalho de combate ao crime na questão tributária, que era a área dele. E eu sempre fiz esse trabalho para trazer para o Estado recursos. Essa é a minha função. Eu sou auditor fiscal da Receita Estadual. A minha principal função é essa, fazer de tudo para que o Estado arrecada e acabar com a concorrência desleal. Jair, vamos fazer agora. Ele agora é diretor da Grande Florianópolis, Dr. Pedro Mendes. Deixar até um abraço para o Dr. Pedro Mendes, que a gente faz um trabalho muito bacana aí em conjunto. Esse é o alarme para dizer que acabou o nosso tempo. Está acabando o meu tempo, o tempo do Dr. Hugo. Estamos vendo. Mas assim, basicamente é isso. A gente tem parcerias e o Estado está muito bem, né? Vai bem, graças a Deus. Não vamos parar por isso, vamos continuar. Vamos seguir trabalhando para caramba. Nós somos parceiro da OAB, a OAB é parceira do Secop. Eu vou devolver a palavra para o Dr. Hugo, porque talvez ele tenha que sair, então o Dr. Hugo complementa aí no que... Eu vou pedir desculpas aqui, mas eu tenho outro compromisso, tem que sair na sequência. Mas deixa eu fazer uma pergunta, na verdade, para o Jair. Você falou que tem espaço, né, mas falta gente. Seria através de concurso público? Só rapidamente, por que eu pergunto isso? Porque no NPI falta muita gente também. E agora há pouco tempo teve concurso público no NPI. Por que falta gente no NPI? Para você ter uma ideia, um processo de marca hoje, está acontecendo com o teu provavelmente também, ou aconteceu. Está atrasado, ele tem levado, mas hoje em dia tem sido um pouco melhor do que já foi no passado, tá? Teve época no passado que levava 5, 6 anos para examinar o processo de marca, que é um absurdo. Né? E o empresário está ali com a loja dele aberta, querendo, né, que aquela marca seja dele, para ele ter a certeza que aquela marca é dele. Principalmente se é um empresário que pensa em fazer franquia do seu negócio, ele precisa da marca registrada. Né? Então já teve tempo lá atrás, que demorou muito tempo. Aí o que os advogados faziam? Alguns, né? Quando o cliente também tinha condição. Ingressava com mandado de segurança para o NPI ser obrigado a examinar o processo no prazo de 60 dias. Tá? Hoje em dia não mais ocorre isso, porque meio que se legalizou o tempo, né? E tem levado 1 ano e 5 meses. Eu estou 1 ano e meio, minha última aqui. 1 ano e 5 meses para um processo ser examinado. Há um tempinho atrás, esse prazo havia caído, graças a um colega nosso aqui de Santa Catarina, né, o Dr. Pimentel, que era professor da UFSC. O Pimentel, ele assumiu a presidência do NPI, ele fez algumas mudanças ali num período, em 2016, espero que eu não esteja errando a data aqui, mas se não me engano 2016, onde o prazo do exame de marcas caiu para 4, 5 meses. Nossa, super assim, rápido. Um ganho gigantesco, né? Só que esse número começou a subir de novo, tá?
hoje já está ali em 1 ano e 5 meses. Isso aí. E por quê? Porque falta gente, né? É muita gente que se aposenta, enfim, pessoas que ficam doentes e tem que se afastar, então a produção daquele trabalho ali ela cai, né? Mas agora, recentemente, teve concurso, várias pessoas passaram, até serem treinadas e começarem a de fato estar lá atuando, ainda vai levar um tempinho, mas a gente torce para que isso seja eficiente no sentido de se reduzir esses prazos, né? Para a gente ter uma celeridade nisso. Então aí eu devolvo essa fala, na verdade, para o Jair, já que eu lembrei dessa situação, para saber, nessa questão, Jair, desculpa estar fazendo por favor. Fala. Imagina. Desculpa, gente, mas eu fiquei curioso. Seria através de concurso público? Não. O queixume dos representantes do setor produtivo é que parte das pessoas não querem trabalhar em determinadas funções. Então, o empresário está tendo dificuldade de contratar, porque muita gente entendeu que esse trabalho eu não quero. Se não for para ser chefe, eu não quero. Se não for para ser o CEO da empresa, se não for para ser CEO, eu não quero. Mais ou menos isso. E aí tem outra coisa. Eu ganho tanto de Bolsa Família, por que eu vou trabalhar? Exato. Então, eu não estou criticando ações de governo, eu não estou criticando... Até porque se as ações de governo fossem para as pessoas que de fato precisam, por um tempo determinado, até que ela consiga se restabelecer, joia. Ótimo. O problema é que a gente tem um desvio muito grande. Isso, um desvio muito grande. Desvirtuou muito, isso. Né? Então, o país, a nação, arrecada muito. É o país que mais arrecada. Nós somos um país muito rico. Só que gasta mal. E eu nem vou falar aqui em corrupção, estou falando que gasta mal mesmo. Começa a fazer uma obra e depois não termina, isso ali é uma espécie de corrupção. Tá? Quantas obras que a gente vê por aí que iniciou, o cara passou o período dele e ele não terminou. Só que isso daí cabe a outros órgãos, a outras... tem inclusive o Observatório Social, e eu gosto de falar que é um grande parceiro, Observatório Social do Brasil, que tem em vários estados brasileiros, em Santa Catarina ele é muito forte, e aí a função dos observadores, eles não têm o poder, por lei, de fiscalizar, mas eles fiscalizam por serem cidadão. Então eu vejo o prefeito fazendo algo errado, eu vou lá e denuncio no Ministério Público, denuncio, ou vou para a imprensa, venho participar do podcast, digo, o prefeito tal, o vereador tal, está fazendo errado isso, tem que, a população precisa saber. E assim, eu acho que esse papel que a gente faz aqui também é muito orientar a população, né? É o nosso título do podcast, né? Formando cidadãos conscientes, entendendo os direitos, os seus deveres, como que funciona. Exatamente. Né? A gente tem esse papel de orientar, né? Exatamente. Posso pegar um gancho nisso? Que o Jair falou antes ali do teatro que eles fazem, do personagem e tudo mais, isso é excelente. Inclusive precisa fazer muito mais disso, né? E eu lembrei aqui que teve um evento, não sei se você se recorda, na UDESC, com um monte de criança, com aquele professor Jara. Professor Jara. Jara, né? Vai ter um outro evento agora, já te devolvo, aproveitar. Sim. O professor Jara me procurou sexta-feira, pedindo apoio, que ele vai fazer um evento no teatro do SIC, ele quer botar 900 crianças no teatro para falar sobre educação, ética, cidadania, empreendedorismo, com crianças de 6, 7 anos até 14 anos. Então ele quer lotar. Ele veio pedir apoio, eu vou aproveitar a tua audiência aí para falar que se inscrevam, né? É no SIC e é um evento em que nós queremos levar todas as crianças da rede pública municipal de Florianópolis e, se possível, São José, nessa faixa etária. Então é interessante. Isso é muito bom. Então, o que eu ia dizer é isso, que nesse evento que teve na UDESC, eu levei minha filha. Ela estava com 10 anos ali, naquele período, e foi maravilhoso, porque as crianças elas tinham o dever de criar grupos, né, como se fossem mini empresários. Vocês têm uma empresa X. Agora vocês precisam, para a sua empresa, desenvolver uma marca e um produto. E as crianças eram super criativas, inventaram várias coisas legais lá, né? Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tiveram umas invenções. Uma máquina que incríveis. A vovó não vai sentir dor, uma máquina para a mamãe não chorar, coisas assim que tu nem imagina. Né? Olha que legal. Uma máquina que vai produzir comida para o meu cachorrinho, sabe assim? E aí, continua aí. As crianças precisavam fazer como se fosse uma patente, criar a patente daquilo ali, sabe?